rinoplastia, que é uma das intervenções mais procuradas no Brasil. A busca se popularizou pelo fato de ser possível alcançar resultados como correção de assimetrias na região do nariz, afinar aquela pontinha nasal e corrigir o tamanho do nariz. Por isso, hoje eu vou convidar aqui nosso otorrino e cirurgião, né, crânio-facial, Dr. Matheus Braga. Chegue para cá, Dr. Matheus. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bom, minha amiga? E aí, aqui. tudo bom, prazer, né? Viu? Muito grande Fica à aqui, vontade claro. aqui pra gente bater um papo sobre Opa. rinoplastia. Menina, eu gosto tanto de falar de plástica, gosto de cirurgia, porque eu acho o máximo, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho, assim, fantástico. Agora, eu queria saber o seguinte, antes de mais nada, o que é a rinoplastia? Explica primeiro pra gente o que é isso. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu sou Matheus, sou otorrino e cirurgião crânio-maxilofacial. É um prazer poder estar aqui e responder essas principais dúvidas sobre a rinoplastia. Sim. Então, a rinoplastia, pelo próprio nome, rino vem de nariz, plastia, plástica. Então, inicialmente a gente pensa apenas uma plástica nasal, mas na verdade ela envolve muito mais do que isso. A gente sabe que isso é um ato cirúrgico em que podemos fazer tanto a estética, claro, né, a plástica, como também a parte funcional do nariz, porque o nome completo é rinoceptoplastia, Sim. que a gente realiza tanto a estética como a parte do desvio do septo, a parte funcional, que envolve cornetos, entre outras coisas. Então é uma cirurgia que tem um resultado duradouro e que a gente vai deixar tanto o nariz bonito como também o nariz respirando. Eu tô vendo aqui várias artistas, né? Sim, sim. Tem uma pessoa lá no meu camarim, né, que me ajeita todos os dias, que é a Rai, ela disse, eu queria tanto assistir a entrevista, porque eu queria ajeitar o meu nariz. E aí, doutor Matheus chegou agora, porque ela já saiu, ela doida pra ele ver o nariz dela. Aí ela disse, tu viu da Bruna Marquezine? Eu queria daquele jeito. Então, é possível, assim, a pessoa querer escolher o formato do nariz? Eu quero igual de fulaninha, de ciclaninho, que o nariz ficou perfeito. Ou vai muito de acordo com a simetria do rosto da pessoa? Pois é, Marília, existem narizes, né? Então, tem vários tipos de narizes que a gente tem que conversar bem com o paciente para explicar quais são as principais limitações que ele tem, tá certo? Então, não adianta o paciente chegar lá no consultório, às vezes muito acontece. O paciente chega com aquele nariz bem grosseiro, aquele nariz grande, que é, doutor, eu quero o nariz de Bruna Marquezine, aquele nariz bem delicadinho. Bem delicadinho, Bruninha tem um nariz tão bonitinho, né, gente? Parece Isso, boneca. é muito de cada limitação. Então, dessas limitações existe o quê? A própria espessura da pele. Então, a pele influencia bastante. Por exemplo, Bruna Marquezine tem uma pele bem fininha. Então, tem muitos pacientes que têm a pele um pouco mais grossa, um pouco mais grosseira. Então, a gente tem uma limitação importante na questão da pele. Além disso, tem o formato do nariz. Então, a gente utiliza várias cartilagens para fazer enxertos na rinoplastia, para estruturar bem o nariz, mas mesmo com a modelação do nariz, a gente às vezes não consegue chegar naquele resultado estético que tem aquela expectativa muito alta do paciente. Por isso que na hora do consultório a gente faz uma simulação. Certo. Pega aquela foto do paciente e faz uma simulação com aquele aplicativo de Photoshop mesmo, e a gente, seu nariz pode ficar mais ou menos dessa forma. É mais ou menos isso que você tem interesse, que você deseja. É importante, sim. Eu posso dizer, não, eu gosto do nariz de Bruna Marquezine, é uma referência. Só que dizer, eu não posso te entregar um nariz igual a de Bruna Marquezine ou de Anitta. Existem sempre a limitação. Então, por isso que é importante sempre alinhar as expectativas com o paciente. E é esse no consultório que a gente conversa. Olha, agora, viu, doutor Matheus, a gente vê aqui as fotos, né, de algumas pessoas artistas também, que tá sempre passando aqui no nosso telão, né? Você que tá em casa deve estar vendo aí. E aí a gente vê as diferenças. Esse tipo de nariz assim, né, que tipo de bico de papagaio. Tem gente que tem esse negócio aqui, né? Aí quer tirar, deixar mais retinho, bonitinho. É possível, claro, com certeza. Mas quando que é necessário fazer uma rinoplastia? Necessário é uma questão mais de indicação cirúrgica. Então, como eu falei anteriormente, depende da queixa estética, claro, do paciente, que ele se realmente tem queixa estética ou não, e se tem a parte funcional também envolvida. Pois é. Tá falando nariz bem da Bruna, delicadinho, perfeito o nariz, com certeza. Nossa. Mas quando o paciente ele chega com a queixa funcional, doutor, eu não respiro direito por uma das narinas. Então ele pode ser que ele tenha um desvio do septo. E aí, associado ao desvio do septo, não, eu também tenho uma queixa estética, tem um docinho aqui, um catombinho aqui no nariz, minha ponta é caída quando eu dou um sorriso, que às vezes a base fica mais larga, abre. Então, ele tem uma queixa estética, então a gente envolve a parte funcional com a parte estética e uma cirurgia só, uma cirurgia que tem um resultado duradouro, que é para o resto da vida, tá certo? A gente consegue ter um excelente resultado.
Maravilha. Quanto tempo de recuperação? Como é que é o pós-operatório, né? Que muita gente, eu acho que tem essa Isso. dúvida. Vou ficar muito tempo? Eu respiro, não respiro? O que é que eu devo fazer? E depois do pós, quanto tempo eu posso voltar a trabalhar, ir para a Isso. academia, enfim? Isso, é importante saber que o pós-operatório, a cirurgia nasal é uma cirurgia que não dói. Então, só olha em você aí, fazer viu? uma cirurgia e saber que essa cirurgia não vai doer, então já é um excelente, uma boa pegada. E além disso, saber que o pós-operatório, dentro de uma semana, geralmente, o paciente já pode retornar às suas atividades diárias de trabalho, claro, com certa restrição, né? Não pode pegar muito peso, não pode abaixar muito a cabeça. Mas geralmente esse retorno ao trabalho é em torno de uma semana. Uma semana, mais ou menos. Atividade física a gente geralmente orienta 2 semanas caminhada, 3 semanas uma corrida, uma atividade funcional e 4 semanas ou um mês academia mesmo. A rinoplastia, ela pode melhorar também a respiração ou tem que ser feito junto com claro, a parte estética, o desvio de septo? Pois é, aí como a gente na rinoplastia, a gente já tem acesso à parte interna do nariz, toda a rinoplastia a gente avalia a parte funcional e o que a gente puder fazer para melhorar essa respiração, a gente vai fazer. Então, toda a rinoplastia, sim, corrigir também a parte funcional, tá certo? Então, a gente corrige a parte estética, que está envolvida já, e a parte funcional é um extra, né? Que não adianta ter o nariz bonito sem ter o nariz respirando. Eu já fiz essa cirurgia de nariz faz muito tempo. Eu queria que o meu nariz também ficasse igual ao da Bruna, mas não ficou não, viu, minha gente? Mas enfim, eu nem tinha muita coisa e tal. Mas assim, pode ser feito mais de uma vez? A pessoa, não gostei, eu queria melhorar mais um pouquinho. Pode, né, doutor? Pode sim, às Marília. vezes, né? Por Sim. exemplo, eu acho que isso aqui, ó, era pra ter ficado mais assim. Já veio outro médico aqui, falou, uma doutora que veio aqui. E ela falou, eu acho que era pra ter ficado um pouquinho mais, né? Essa parte aqui, ela fica mais, ela sobe mais. Eu vejo que alguns Sim, narizes aqui sim. estão bem assim, ó. Tira essa ponta, né, que dá isso aqui. Eu não sei se é porque o meu foi por dentro, né? Tem um corte por fora Isso. e por dentro. Quanto que é necessário fazer por fora e quanto que Isso pode é a fazer por técnica dentro? cirúrgica do cirurgião, na Pois é, não verdade. tem cicatriz aqui, então às vezes ninguém nem sabe o que Isso. eu fiz. Aí depende da técnica cirúrgica e depende do que você pretende fazer. Essa cicatriz lateral, que é bem perceptível, é quando o paciente tem aquela asa bem larga, a narina que fica bem larga. Então, a gente, quando faz a recorreção, que é chamada alectomia ou redução da base lá, a gente faz essa incisão aqui lateral. Hoje em dia, a gente utiliza muito a chamada rinoplastia aberta, que a gente faz uma incisão aqui no meio da columela para poder ter acesso ao nariz. É mais milimétrico, é mais medido, então a gente tem um acesso maior, mas a gente consegue ter um resultado mais, uma expectativa melhor de resultado. Então, é a técnica que eu utilizo hoje em dia. Então, o paciente sai com a incisão, que fica praticamente imperceptível com o tempo. Muito perceptível. Fica sem cicatriz praticamente. E aqui nas laterais fica mesmo na dobrinha do nariz, então também fica a cicatriz é imperceptível. mínima, né? Mínima. Tipo aqui, mínima. mesmo fazendo aqui, ó, nem percebe tanto, porque tem aquela dobrinha, né? É, a dobrinha, a Então, própria às sombra. vezes, não dá esconde. pra ver, gente. Então, Isso. o resultado de todo nariz fica definitivo? Com o tempo, sei lá, pode mudar novamente? Não. Com a rinoplastia, o resultado é definitivo, É definitivo, tá né? certo? Existe uma diferença grande entre rinoplastia e a chamada rinomodulação, Sim, que o pessoal tá faz muito fazendo hoje, muito. que é com ácido hialurônico, que tem um resultado que dura em torno de um ano e um pouquinho, mas não é definitivo. É diferente da rinoplastia, que o resultado cirúrgico é para o resto da vida. É para o resto da vida. Existe algum tipo de risco? Porque toda cirurgia, claro, tem os seus claro, riscos, toda né? cirurgia tem seus riscos, tem que ser conversado com o seu cirurgião. A gente utiliza da anestesia geral, então tem os riscos anestésicos são extremamente baixos hoje em dia, porque a rinoplastia ela não é feita dentro de alguma cavidade, como a abdominoplastia, então é mais a parte externa. Tem risco de sangrar um pouco depois da cirurgia, o nariz não ficar esteticamente como você estava imaginando, precisar de um retoque. Existem riscos e riscos, mas nada que vá comprometer grande coisa, que os riscos são extremamente baixos, mínimos. Né? Bora lá, tem gente que quer saber o seguinte, eu tenho certeza em casa. Coloca aqueles tampões no nariz, a gente sabe que sem respirar, como é, doutor? Pois é, hoje em dia a gente não utiliza mais de tampão nasal. Antigamente mais o pessoal aquilo, né? utilizava muito, que é por conta que era uma cirurgia que não tinha muito técnica cirúrgica envolvida, muita tecnologia envolvida e acaba que sangrava muito no pós-operatório. Hoje a gente faz bem medido, tudo organizadinho para poder evitar ao máximo o sangramento, mas o sangramento é
que diz que vai precisar ou não de tampão. Sim. Então, hoje em dia, nós não utilizamos tampão nasal, tá certo? Hoje a gente utiliza um curativo, que é como se fosse um siliconezinho, um plástico que a gente coloca dentro do nariz para evitar que acumule sangue dentro do nariz do paciente. E por uma semana a gente retira. Acaba que, inevitavelmente, é um material que a gente coloca dentro do nariz, entope um pouco a sua respiração, mas à medida que a gente tira esse curativo, a respiração volta 100% até melhor do que era antes da cirurgia. Às vezes nem é necessário, Às né? vezes Depende nem é muito de necessário, paciente para exatamente. paciente, porque tem paciente que sangra bastante, né? Isso. É tanto que é feito quando a gente faz aquele exame de sangue pré-operatório, né? A gente Isso, tem os que ser exames avaliado. que são feitos, então lá a gente faz o tempo, né, que a pessoa Isso, tempo de fica coagulação, sangrando, né? que é o chamado coagulograma. Isso, É por coagulograma. isso que é importante sempre pedir o pré-operatório, antes da cirurgia. É pecar por excesso, né? Para evitar que tenha alguma complicação na hora da cirurgia e evite um estresse maior depois. Então os exames que são os pré, né? Isso, Exame o de pré-operatório sangue, basicamente é exame de sangue e a gente pede um risco cirúrgico. Cardio, né, também. Que é passar com o cardiologista, faz aquele exame de arritmia, eletrocardiograma, dá um laudo apto para a cirurgia. Maravilha. Vida que segue. A partir de quantos anos a pessoa pode fazer uma cirurgia de nariz? Isso. Criança não pode, né? Porque ainda está em desenvolvimento, tá? De Então vez em você que quando tá a em gente casa que tem criança, às vezes, meu filho tem um narizinho tão feinho. Ainda não, né, doutor? Eu acho Isso, que pois tá em é. fase de A gente crescimento. orienta que a partir dos 15 anos, que é quando, em média, né, a criança ou adolescente, ele já finaliza o crescimento da face como um todo, tá certo? A gente orienta já que tem a indicação, a indicação de fazer a rinoplastia. Sim. Antes disso, essa rinoplastia ela pode mexer na parte do crescimento da face da criança, porque mexe essa parte do septo nasal, mexe com cicatriz. Então, a gente espera a criança finalizar o desenvolvimento da face, o crescimento da face como um todo, que é em torno de 15 anos. Então, a partir daí, já está liberado para poder ajeitar o nariz. É verdade. Bora mostrar bem rapidinho aqui, né, essas atrizes. Minha filha, olha, fica outra história aqui. Depois que bota o nariz, meu amor, ó, diferente demais. Essa aqui parece um Luciano Huck. Ó, Luciano Huck podia fazer, né, gente? Era tirar aquele negócio, aquele cartão, mas eu acho que a marca dele registrada, né? Eu acho que ele não quer mexer. Mas que ficaria super diferente, bonito, né? Ia ficar mais bonitinho. Mas olha só, né? Vamos comentar um pouco aqui, doutor Matheus. Sim, claro. Comenta um pouco dessas fotos. A Anitta, olha só, o nariz da Anitta pareceu Michael Jackson, aqui bem afiladinho, né? Michael Jackson também afilou demais. Mas Então, olha só, gente. Tem muita mudança, né? O nariz, você vê que o nariz ele tá na parte central do rosto. Então, ele vai. A primeira coisa que chama atenção quando você conhece uma pessoa nova, tudo, é a primeira coisa que outra pessoa olha para sua face. Então, é aquele cartão de entrada que a gente chama. É verdade. Né? Olha então, isso, mexe a bastante. diferença. Mexe na face como um todo, né? Não apenas no nariz. Olha essa, como ficou linda. É outra coisa. Também ficou super bonitinho, super Isso. delicado, né? Agora, eu acho que esse tipo de nariz assim, eu acho que dói bastante, viu, minha gente? Dói não. O pós, hein? Não Dói só ver, não, o Marília. pós, por conta que tem que tirar esse osso, Nada. raspar. O que acontece? Algumas cirurgias pode realmente ficar um pouco roxo, fica inchado, é normal, é um pós-operatório, é uma cirurgia, então não tem como negar que vai inchar, mas a região nasal, a face, tanto cirurgia nasal como até cirurgia das pálpebras, é uma cirurgia que não traz dor. Tá certo? Então, tranquilo. fica roxo, fica um pouquinho inchado, mas pode ficar tranquilo que de dor não vai ter. Ótimo, então tá tudo certo. A gente vê aqui muitas, olha, tem aquela pontinha assim pra baixo, né? Isso, a ponta Até a Bruna caída. tinha um pouquinho, ó, um pouquinho da ponta caída, gente. Quando dá o Só essa sorriso, que também é que mais chama atenção. Meu Deus, olha como ela ficou mais bonita. E com a Já é rinoplastia, bonita, mulher. mesmo com o sorriso, a ponta ela não cai mais, ela fica até um pouquinho dura, porque você consegue até sentir um pouquinho, que mesmo com o sorriso ela não cai, fica durinha naquela posição. Fica durinha. E quando levanta aqui, a tendência também é levantar aqui a boca também, né? Fica mais... Indiretamente levanta um pouco a boca, né? O objetivo da cirurgia, Também, mas né? acaba subindo um pouquinho o lábio, mas a tendência é do lábio cair depois. Muito Mas, ó, principalmente em bom. Ludmilla, tá Olha, vendo? Olha como é que o Ludmilla, nariz quer dizer, ela largo. bem largo, bem... Aquela história do larguinho, da questão né? da pele também, que influencia, tá certo? Ela fez um tratamento de pele, por isso que deu uma característica melhor pra face dela como um todo. Isso é a boca rosa, gente? É a boca rosa? É a boca rosa. Nossa, ficou ótimo. A Maiara Maraísa. Maraísa, ó, a Cleo, maravilha. A Cleo Isso. também tinha uma pontinha Tinha a bem... pontinha caída, ó, a columela. Bem caída, maravilha. Isso. Doutor Matheus, obrigada Que por você isso, ter vindo Marília. participar do nosso Prazer programa. todo meu. Se você tem aí aquela vontade, aquele sonho, né, de fazer uma rinoplastia, deixar o nariz lindo e maravilhoso, doutor Matheus é ótimo, viu? Excelente cirurgião. Obrigada, viu, doutor Matheus? Obrigado, Marília. Prazer todo meu.
E qualquer coisa a gente está aqui às ordens para poder tirar as principais dúvidas e qualquer coisa pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, que será um prazer poder te ajudar. Segue ele aí no Instagram. Deixa o seu Instagram aí, doutor Matheus. Qual é? @ né, doutormateus.braga com TH. Pronto, vai lá, segue, que ele sempre dá umas dicas legais, viu, minha gente? Sempre vai fazer uns vídeos aí. Então, tem dúvida, vai lá e falar com ele. Vou fazer o seguinte, tarde da gente volta.